Na cidade de São Paulo, mais de 3 milhões de pessoas são transportadas por ônibus todos os dias. Isso pode parecer muito simples, mas essas pessoas realizam 6 milhões e 500 mil viagens em mais de 10 mil ônibus. São percorridos diariamente 2 milhões e 700 mil quilômetros em 743 linhas. O transporte coletivo é um sistema complexo operado por mais de 100 mil trabalhadores, entre motoristas, cobradores, técnicos, pessoal administrativo e de manutenção. Toda a cidade depende do transporte coletivo. A indústria e o comércio, o empresário e o trabalhador, o poder público e os cidadãos. Em janeiro de 1992, o governo da cidade de São Paulo implantou a municipalização do transporte coletivo. Um conjunto de ações que rompeu com as amarras do mercado que impediam a melhoria da qualidade do serviço. Antes da municipalização, a lotação dos ônibus chegava a atingir 12 passageiros por metro quadrado nas horas de maior movimento. Os ônibus não tinham conforto e viviam quebrando. A idade média da frota era de 6 anos. Este cenário era resultado de um sistema de mercado que não atendia os interesses dos usuários, insatisfeitos com a qualidade do transporte e com o preço da tarifa. Os empresários só investiam na melhoria do serviço quando a tarifa aumentava. Pressionado pela população, o poder público impedia novos aumentos e os empresários deixavam de investir. Assim, a qualidade piorava ainda mais e os usuários continuavam insatisfeitos. A municipalização aumentou a oferta de ônibus nas ruas, diminuiu o tempo de espera nos pontos de parada e reduziu a idade média da frota para 4 anos. Ampliou o atendimento com a criação de novas linhas e proporcionou mais conforto aos passageiros. O índice de lotação caiu para menos de 7 passageiros por metro quadrado. Esses resultados positivos só foram possíveis porque, com a municipalização, a melhoria da qualidade do serviço não depende mais do preço da tarifa e as empresas contratadas são remuneradas de acordo com os custos de seus serviços. Agora, é a sociedade quem define os recursos que a administração pública deve investir no transporte, determinando assim sua qualidade. As empresas contratadas apenas executam o que é determinado e recebem pelo custo. Em São Paulo, o transporte urbano feito por ônibus passou a ser um serviço verdadeiramente público, organizado e administrado segundo critérios sociais. Com a municipalização, é possível planejar, integrar e racionalizar o transporte coletivo. O poder público tem o controle estratégico do sistema, o controle da receita e da remuneração das empresas. As empresas contratadas depositam diariamente na conta da administração municipal tudo o que é arrecadado com a cobrança de passagens e são remuneradas 9 dias úteis depois de prestarem o serviço. A remuneração é feita de acordo com o serviço medido e com base nas condições estabelecidas em contrato. Para a operação de cada uma das linhas existentes na cidade, é emitida uma ordem de serviço de operação, que deve ser seguida criteriosamente pela empresa contratada. Nela estão indicados o número de veículos necessários para operar a linha, os horários de partida, a localização dos pontos iniciais e finais, os itinerários e extensões das viagens de ida e volta. A fiscalização do trabalho realizado pelas empresas é fundamental para garantir que os serviços prestados sejam executados conforme o planejado e sejam remunerados de acordo com o que foi efetivamente realizado. O Poder Municipal mantém fiscais nas garagens e em postos de coleta localizados na intersecção de várias linhas. Nas garagens, a fiscalização atua 24 horas por dia, registrando em microcoletores digitais o prefixo, o horário de todos os ônibus e a numeração das catracas. É com esses dados que a administração municipal controla o número de passageiros transportados e a quantidade de veículos que saem e voltam. Nos postos de coleta, os fiscais digitam nos microcoletores o número da linha e o prefixo de cada ônibus. É assim que é controlado o número de viagens diárias de cada linha. Esses dados são transferidos para o computador central no final do dia. Aí,
Eles são processados e comparados com a programação original, linha por linha. São fiscalizados também a composição da frota, o tipo e a idade dos veículos. A equipe que fiscaliza a frota também é responsável pela inspeção mecânica dos ônibus, principalmente dos itens relacionados à segurança. Finalmente, nos pontos iniciais e finais e nos corredores de ônibus, a fiscalização avalia o conforto e a higiene dos veículos, além do comportamento dos operadores. A informatização do sistema é essencial, pois os computadores calculam, comparam e armazenam rapidamente todos os dados necessários para o perfeito controle e funcionamento do serviço. Para agilizar ainda mais a coleta de dados, estão sendo instalados computadores de bordo nos ônibus. As empresas contratadas são remuneradas pelo serviço medido através da fiscalização. O cálculo da remuneração segue uma equação matemática que leva em consideração o custo total, o número de passageiros realmente transportados e o número de passageiros previstos. Assim, a remuneração total só acontece se o ônibus realmente sair da garagem, cumprir o número de viagens previstas e transportar o número estimado de passageiros. O custo total presente na equação de remuneração é calculado com base na planilha de custos, que na municipalização foi elaborada pelo CONTAR, Conselho Municipal de Tarifas, do qual participam representantes do poder público, das empresas particulares, dos trabalhadores em transportes e de outras entidades da sociedade civil. Na implantação da municipalização, foram redefinidos os itinerários, os horários e as linhas. Em seguida, foi programada a oferta do número de ônibus em cada linha e foram determinados os tipos de veículos adequados. Os ônibus são sinalizados com cores diferentes conforme as regiões da cidade. A linha e o itinerário são identificados por placas em todos os veículos. O poder público agora exige que as empresas invistam na capacitação dos seus profissionais, oferecendo cursos de formação e reciclagem. Motoristas e cobradores devem trabalhar uniformizados. Todas essas medidas, aliadas à colocação de mais de 2.000 ônibus novos em circulação, proporcionaram o aumento da oferta, a diminuição da lotação, a redução do tempo de espera nos pontos de parada e terminais, a redução da idade média da frota contratada e a ampliação do atendimento. Agora, e daqui para frente, a administração municipal tem o poder de planejar e readequar todo o sistema. A municipalização promoveu ainda outros benefícios. Foram criados 14.000 empregos diretos de condutores, cobradores e fiscais, além de técnicos de manutenção e empregados do setor administrativo. Devido à ampliação da oferta de ônibus nas ruas, houve um incremento na produção industrial brasileira. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores indicam que 1991 foi o ano de maior produção de ônibus urbanos. Com a municipalização, foi possível adotar diversas medidas de racionalização do sistema de transporte que eram inviáveis no sistema tarifado, como a criação de pequenas linhas na periferia que atendem reivindicações antigas da população. Foi possível, por exemplo, implantar linhas circulares gratuitas percorrendo o conjunto habitacional Cidade Tiradentes, que fica distante 60 quilômetros do centro da cidade e onde residem 200.000 pessoas. Antes, os moradores não tinham transporte dentro do bairro. Agora podem se locomover por ônibus gratuitamente até o terminal que os levará ao centro ou a outros bairros. Hoje, com a municipalização, é o usuário que está sendo subsidiado. Ele paga uma tarifa menor do que o custo por um serviço que passa a ser oferecido com qualidade crescente. O valor do subsídio depende da política adotada pelo poder público e do volume de recursos que a sociedade autoriza a administração municipal a gastar com transportes. Tudo isso depende, em último caso, de um acordo da sociedade sobre quais setores darão sua cota de contribuição para que a cidade funcione melhor para todos.